eu sou muito curioso, né? Essa questão da carne de qualidade é um mercado que me atraiu, assim, os últimos anos. E aí eu vou trazer algumas curiosidades em relação à importância, principalmente, de um protocolo, né, de carne de qualidade para o mercado brasileiro, né? Para a pecuária brasileira. Então é uma área que eu me sinto confortável, eu não estaria falando diretamente para o pecuarista da carne commodity, né? Mas vou fazer uma explanação, por causa que tem muito, né, da nossa pecuária. Eu quero fazer uma explanação para nós poder começar, e essa explanação ela vai começar há muito tempo atrás. Eu vou começar em 1494. Oh, que viagem, hein? É uma viagem no tempo, né? Gente, 1494. Tratado de Tordesilhas. Então, uma briga muito curiosa entre espanhóis e portugueses. Então, a coroa portuguesa interessada... olha como é curioso, tá? Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, em sua totalidade, era de bandeira espanhola. Não é? E, obviamente, o Império... Engraçado, né? Vamos falar de história para poder falar sobre carne de qualidade, mas o contexto no final vocês vão compreender aonde que nós vamos chegar. Estou curiosa aqui. Tá? Essa questão do Tratado de Tordesilhas, quando portugueses descobriram o Rio da Prata, que era importantíssimo, então, para escoar todo aquilo que estava se produzindo no Brasil, né, para a Europa. Então, o português disse o seguinte: não, eu quero aquele pedaço de terra lá para mim, porque ele é muito importante. Tá? E aí, obviamente, a gente está falando de uma área do povo gaúcho. E aí você vai dizer, mas espera aí, agora veio o bairrismo. Não, povo gaúcho, quando eu estou me referindo aqui, obviamente eu estou me referindo ao povo do Rio Grande do Sul, mas também estou me referindo a um povo que fazia fronteira, tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Uruguai. Então, esse povo, na realidade, é o povo que trouxe o gado. Então, primeiro registro histórico que a gente tem do gado nessa tríplice fronteira, no território até então espanhol, tá? Esse gado ele veio através de uma caravana jesuíta que estava interessado, sim, nesse povo da América, né? Então, a ideia do cristianismo, que era muito forte já na Europa, viu que aqui era uma oportunidade para poder vir e trazer toda essa parte cristã, né, pro povo americano, nesse novo mundo. Tá? E aí, então, entra a história do primeiro gado que se tem registro em solo gaúcho, né, em solo gaúcho, né, ainda não sendo um território de Império Português, de reinado português. E aí esse povo entra no Brasil em 1549, e em 1634, Cristóvão de Mendonça, um colombiano, um padre jesuíta, ele traz o primeiro rebanho que a gente domestifica dentro, então, do território gaúcho, né, que é o gado vacum. Tá? A gente só foi Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, uma parte da Amazônia, Mato Grosso, a gente foi integrado ao território português em 1750. Ou seja, quando o gado entrou no Rio Grande do Sul, nós éramos de bandeira espanhola. Né? Uhum. E o Império, então, tinha realmente esse interesse, obviamente, na carne que vinha dessa região. Tá? Eu gosto de falar uma coisa assim, porque às vezes, quando a gente está falando de carne de qualidade, vocês vão ver, e eu vou fazer uma referência ao povo gaúcho, né? Porque a gente tem hoje uma genética, né? Uma genética britânica, né? E a gente tem um bioma
o bioma Pampa hoje é um dos únicos biomas no mundo a proporcionar ômega 3 para a carne vermelha, né? E o curioso desse território é que o Rio Grande do Sul, ele criou uma guerra, existiu uma guerra entre o povo gaúcho, o povo gaúcho de fronteira, com o Império Português, que foi a Guerra dos Farrapos. Tá? Essa guerra, ela é uma guerra que nasceu dentro da pecuária. Nasceu dentro da pecuária, foi o pecuarista responsável por essa guerra. Estou contando isso porque para vocês verem a importância do gado na história, não só gaúcha, na história brasileira. Porque por que foi criada essa guerra? Por que nasceu essa guerra lá, então, com o pecuarista? Porque a gente tinha uma tributação, a coroa portuguesa, ela tributava, o imposto era muito maior dentro do território nacional do que as carnes que vinham de fora. Tá? Mas por que dessa contextualização? Porque aí vem uma coisa que é o seguinte. Eu vou contar outros dados e depois eu vou voltar lá no início disso tudo para nós poder compreender em que momento que eu estou falando de carne de qualidade e em que momento que a nossa pecuária ela se desviou deste foco. Tá? 2050. Tá? 2050, hoje nasce aproximadamente 400 mil pessoas no mundo e partem daqui aproximadamente 250, 280 mil pessoas. Nós temos um avanço populacional gigantesco, que está para sair aí de 7 bilhões de humanos para 9 bilhões de humanos. E aí tem dados, né, hoje disponíveis na internet que estão dizendo o seguinte: em 2050 nós somos 9 bilhões de seres humanos e o consumo de proteína aumenta 60%. E quando a gente vai mais específico ainda, quando a gente vai na proteína carne, quando a gente for falar lá de carne vermelha, de proteína, então, proteína carne em todo o seu contexto, a gente está falando de um aumento, um crescimento, se precisa produzir 43% a mais. É carne, hein? Gente, vocês pararam para pensar? Nós estamos falando aqui para pecuaristas, vocês pararam para pensar que é um nicho de mercado gigantesco? Que vocês têm uma oportunidade hoje na mão extraordinária. Né? Mas, da forma que está indo, nós não vamos ser a menina dos olhos. Né? Apesar da gente ser engraçado, né? Fala isso, porque ao mesmo lado a gente tem um confronto de informação que hoje o Brasil é o maior exportador de carne. E nós já vamos conversar sobre isso. Porque quando for falar desse mercado de exportação de carne, qual é a carne? E aí eu vou precisar voltar lá no início do que a gente começou a contextualizar. Tá? Mas vamos lá. Eu estou com o meu celular aqui, eu vou abrindo e nós vamos conversando. Quando que o mercado da carne se tornou... Aqui, olha só. Vamos lá. Em 2015, quando o Nelore Birigui começou a nascer com toda a sua parte de tecnologia, nós estávamos com alguns números no mercado mundial, que era o seguinte: a gente tendo a informação de que precisava mais produto, mais proteína, e o mercado vindo numa decrescente. Ou seja, nós tínhamos diminuído 5,8% do rebanho mundial. Mas nós vamos atualizar esses dados, que os últimos dados que nós temos hoje, que são os dados de 2020, o rebanho continua num decréscimo de 2,5%. Aí quando eu digo que é uma lacuna, que é uma oportunidade de negócio, é informação. Eu vi que antes alguém estava comentando aqui, falando sobre a importância da gente ter a informação, né? E aí eu lembrei de uma coisa, que
Uma vez eu estava dando uma palestra sobre empreendedorismo numa faculdade no Rio Grande do Sul. E uma das coisas que eu chamei a atenção para o pessoal é o seguinte: a gente tem um monte de acesso à informação. A informação ela está aí disponível na internet, na mão do filho que está com o celular. Ah, mas eu não sou das internet, beleza, mas teu filho é. E ele é o futuro da tua propriedade. Né? Ele é quem vai tocar todo o teu patrimônio. É ele que vai levar teu sobrenome. Né? É ele que vai... tu vai poder ter orgulho de dizer que, não, pera aí, eu passei a minha propriedade para alguém que está fazendo com tanto carinho quanto eu, que fui gestor, fiz. Tá? Esse cara hoje ele tem acesso a muita informação. Só que não adianta nós termos acesso à informação, que foi então o que eu falei lá nessa palestra de empreendedorismo. Não adianta você ter acesso à informação, mas não saber usar. Né? Porque, peraí, realmente a pecuária é a bola da vez. A pecuária mundial é a bola da vez. Só que a gente pega os principais países emergentes da pecuária, os 11 principais países, a gente pega 8 deles diminuindo o rebanho. Aí nós pegamos Bolívia, Brasil, aumentando o rebanho. Mas que rebanho? Qual rebanho? Né? E aí, então, agora, nós vamos para uma outra situação, que é o seguinte. Olha só, isso aqui são dados do Ministério da Agricultura, tá? Não estou inventando nada, não vim aqui inventar a roda, são dados do Ministério da Agricultura, que eu vou dizer para vocês aqui, que é o seguinte, ó, olha uma notícia aqui, ó. Brasil importa, nós somos o maior exportador de carne. E aí você vem assim e diz assim, Brasil importa carne premium e chama a atenção de analistas. Gente, espera aí, nós somos o melhor produtor de carne, nós somos o maior produtor de carne, nós estamos exportando carne, e aí nós estamos importando, e o que assusta é os números. Nós estamos importando 50, deixa eu achar aqui para mim não mentir para vocês. Deixa eu achar. Devia ter botado num PowerPoint, né? O celular tá apanhando aqui, né? Olha aqui, sai ó. da tela. Olha aí. Mas Brasil importa 50,8 mil toneladas de carne premium em 2020. Então, quando eu disse para vocês que eu vim aqui conversar sobre carne premium, é porque, fazendo uso da informação que eu tive em 2016, que eram aqueles dados que eu acabei de passar, que o rebanho estava caindo, que o aumento populacional estava se tornando gigantesco, eu resolvi criar um projeto de carne de qualidade, obviamente um protocolo de carne de qualidade, né, porque tu enxerga isso como um nicho de mercado. Né? O que o Nelore Birigui está fazendo, né, se posicionando com... Gente, é um gaúcho falando de Nelore, isso é fora da curva. Né, porque a gente tem uma genética extraordinária, né, mas agora eu estou falando de uma genética aqui que eu vi crescer, eu vi nascer. Né, o marmoreio que tem nessa carne, a maciez que tem nessa carne, é um trabalho de conhecimento. Né, é um trabalho de alguém, em algum determinado momento, teve acesso à informação de que fazer uma análise de ultrassonografia para melhorar a EGS, para poder melhorar a fertilidade de rebanho, diminuir, fazer um trabalho de AOL para poder aumentar mais osso, mais carne, menos osso, né? Fazer um trabalho aí de análise como o Tadeu fez aí o que é essa maciez dessa carne? O que é a maciez dessa carne? Isso é conhecimento? Isso é fazer um trabalho de ultrassonografia e mandar para fora do país para poder vir uma análise de lá, para poder dizer que no laboratório, lá quando for o professor Seno fazer lá a força de cisalhamento, que simula a mandíbula humana, né? Você ter lá o resultado de veio de fibra, inclinação de veio de fibra, que vai proporcionar uma maciez melhor no rebanho.
E agora falando assim em maciez melhor de rebanho, né? Quando a gente falar de rebanho, por favor, eu não quero que o pessoal leve a mal, eu estou falando exclusivamente para o mercado de carne de qualidade. Mas tem uma coisa que é o seguinte, quem paga a conta da fazenda, e ontem eu estava falando até para um dos proprietários do Nelore Birigui aqui, quem paga a conta da porteira para dentro ali, eu pedi para ele, você sabe quem é que paga essa conta? Você sabe quem é que paga a conta de toda a propriedade? Quem paga essa conta é o consumidor final. E aí vem uma coisa que é curiosa, porque o consumidor final, gente, ele está preocupado, e não adianta você vir aqui e dizer, não, mas o meu projeto é isso, é aquilo, é de qualidade. Cara, projeto de carne de qualidade é protocolo, é conhecimento, é manejo, é técnica, não tem nada a ver com raça, não tem nada a ver com conformidade, porque o consumidor que está disposto hoje, olha só, nós estamos dizendo que o consumidor brasileiro, ele está disposto a pagar R$180 numa picanha tutui, o quilo, mas ele está disposto a pagar. Porque se ele não comprar do tutui ou não comprar de outros projetos que tem no Brasil, ele vai comprar do exportação. Porque o mercado tá vindo, o mercado está consumindo. Se nós estamos importando 5,8 mil toneladas, e dessas 5,8 mil toneladas, hoje nós não produzimos 1% de carne de qualidade. Ou seja, a carne que vai hoje, a carne produzida no Brasil, é uma carne que vai hoje para um mercado consumidor de panela. É para encher barriga, eu acho que tem que se posicionar sim nesse mercado, tem que ter o pecuarista que pense em eficiência e esquece a qualidade, mas no momento que você pensar em qualidade, você está se posicionando no mercado interno e no mercado que hoje, quem está mandando carne, Quem está mandando carne hoje é aquele pessoal da história que eu comecei lá atrás. Aquele pessoal lá que trouxe o gado pro território brasileiro, né? Aquela tríplice fronteira, aquele primeiro gado vacum que entrou, quando o português descumpriu o Tratado de Tordesilhas e mandou o espanhol para o outro lado do Rio Uruguai, é engraçado, né? Foi junto com eles toda a parte de conhecimento, parece, da pecuária de qualidade. Porque quando você diz assim, pô, Demetrios, mas tu tá pegando pesado no que tu tá passando. Eu não estou mentindo, porque os dados estão aqui, são dados do Ministério da Agricultura, e quer ver como é verdade? E eu vou ler na íntegra, porque aos que não estou acrescentando nada, tá? Carne brasileira foi comercializada por $4.318 mil a tonelada. Olha só, estamos falando de $4.000 a tonelada. Já a tonelada da carne in natura argentina, olha o Tratado de Tordesilhas onde foi parar, tá? A carne in natura argentina foi adquirida por $337 mil. E a carne uruguaia por 7.439. Gente, o Brasil está mandando a 4.000 a tonelada e está importando a 7.000. Por que aí eu faço uma pergunta para o nosso pecuarista. Gente, vocês não querem ganhar mais? Vocês não querem produzir mais carne? Porque quando eu vou numa propriedade falar sobre carne de qualidade, a primeira pergunta que o cara me faz é o seguinte, tá, mas e quanto que você vai me pagar de bonificação? Eu disse, eu estou te trazendo conhecimento, cara. Estou te trazendo um rendimento aqui que você vai sair de 50, parar de vender a peso de quilo, para poder te trazer um rendimento de carcaça de 55. Você passa a vender muito mais carne, você passa a ter muito mais rentabilidade dentro da tua propriedade. Então esse é o mercado de carne de qualidade. E agora, pasma, quer ver uma coisa que vai nos tirar da curva? O mercado australiano vendeu a 8.201 a tonelada. Isso são dados de 2020, dados do Ministério da Agricultura. E aí tem uma outra coisa. Lembra quanto que era o Brasil? Metade do que a Austrália.
Ah, mas eu não acho isso muita diferença. Beleza, então vamos ler outra coisa. E quem diria, isso está na íntegra, tá? E quem diria que em plena pandemia alguém no mundo pagaria 65.103,67 dólares por uma tonelada de carne produzida no Japão. Gente, quando eu estou falando de carne de qualidade, esquece a gordura subcutânea, esquece a conformidade, né? É conhecimento, é manejo, é tecnologia, né? É ultrassonografia, é acompanhar o animal desde lá da fase embrionária, né? É saber que o adipócito não é alimentação. Você pode dar a boa quantidade de boia que você quiser para o animal. Adipócito é genético. Marmoreio é genético. Nós estamos pagando, o mundo está pagando 65 mil a tonelada de carne para o Japão, por causa que o Japão tem o Wagyu lá, e nós estamos pagando pelo olho, por causa que não é melhor do que a nossa carne. Porque quando nós estamos fazendo hoje, e eu já viajei o mundo inteiro, tá? E eu viajo muito, principalmente a Argentina, ali porque eu moro perto, eu sou de 3 de Maio, do Rio Grande do Sul, moro perto ali, então é fácil. Gente, é só passar o rio, dobrou o preço do quanto a pecuária está valendo. Então, em algum momento, nós esquecemos, né? Nós largamos o gado lá, no extensivo, nós não cuidamos mais das nossas pastagens, nós estamos terminando... Eu trabalhei numa empresa no Rio Grande do Sul, Tarumã, meu amigo Marcos Tissotto, um forte abraço lá para a família, que eu amo de coração, né? E naquela época, nos anos 80, o que estava acontecendo dentro da agricultura, que agora eu vou fazer uma correlação. A pecuária está passando exatamente o que a agricultura passou na década de 80. Sabe o que é? O pessoal da agricultura recebia uma informação que era o seguinte: os americanos estão colhendo 60 sacas por hectare, e o Brasil a média era 17. Dizia assim, isso aí é só coisa de americano. E aí eu vou dizer o seguinte: os americanos estão colocando hoje, vou fazer uma analogia com a pecuária, os americanos estão colocando hoje 9, 10, 12 cabeças por hectare, e nós estamos colocando 0,8. Gente, a pecuária brasileira está passando exatamente a mesma coisa que a agricultura passou. O americano está fazendo plantio direto, mas nós continuávamos remexendo a terra. Não, mas isso é coisa de americano, não vai chegar aqui. Hoje talvez a gente não tenha 1%. Um dos maiores responsáveis do PIB brasileiro é a agricultura, né? Mas hoje não tem 1% talvez de terra remexida. Hoje tudo é plantio direto. Então eu realmente estou vendo a pecuária hoje passando exatamente por essa fase. Nós estamos tendo uma resistência para poder dizer assim, não existe animal inteiro, carne de qualidade não existe animal inteiro. Nunca vai vir um uruguaio, um argentino, um japonês, um australiano inteiro. É animal castrado. Nunca vai vir, esquece. Nunca vai vir um animal desses países de exportação que não passou por controle de pH. Não é nenhuma realidade nos nossos frigoríficos, né? Nunca vai vir um animal que não foi maturado. Mas eu não gosto de carne no vácuo porque tem cheiro. Gente, uma família em 55 veio lá da Europa e em 69 implantou no Brasil o vácuo. Por quê? Porque nós tínhamos animais velhos, extremamente saborosos da pastagem e extremamente duros por causa da idade. E essa família implantou o vácuo em 1969. E o vácuo, ele proporciona no mínimo 30% a mais de maciez na carne. Mas isso é sempre, Demetrios? Não, porque se você não fez bem o trabalho da porteira para dentro, essa quebra enzimática não vai ocorrer da forma que ela pode ocorrer com excelência. Então, eu agradeço, né, novamente, não sei quanto tempo eu tenho, você pode me dizer. Tem mais uns 7 minutinhos, Demetrio. Foi comunicado. Eu agradeço aqui muito, né, o pessoal do Nelore Birigui, e eu volto daqui com muita informação, né, muita informação, porque são muitos colegas aqui
que eu aprendi a admirar, né, que eu acompanho o trabalho, que eu acompanho o quanto a índole, né? Temperamento, né? Existe uma índole familiar nisso aqui, né? Das pessoas que estão aqui, das pessoas que estão envolvidas com o projeto, né? Eu consegui vir de lá, eu tenho genética lá, eu tenho manejo. Gente, os animais do projeto Tutui, por um exemplo, eles são desmamados com 60 quilos, 35 dias. É possível? É possível. Senão nós não estávamos fazendo. As mães não passam fome em momento algum da vida. Esse feto não passa fome nem na fase embrionária. Então, com 24 meses, eu estou lá com os animais com 600 quilos, 600 e poucos quilos. Estou explorando o adipócito ao extremo. Estou com uma carne que eu tenho procedência. Então, hoje... o que é o projeto? Vou falar um pouquinho do projeto Tutui. O que ele é, né? É constância. Eu acho que a palavra-chave hoje de um projeto de carne de qualidade é constância. A pessoa ela tem que vir degustar aquela carne, né? Porque ontem eu falei e vou falar de novo porque eu gosto muito de repetir isso, tá? Através da imagem através da fumaça de um braseiro, você sempre vai enxergar do outro lado a imagem de um amigo ou de um familiar. O churrasco tem que ter respeito, gente. Né? Não é qualquer carne que eu vou servir para um nascimento de um filho. Né? Então, hoje, eu tenho essa preocupação. Eu tenho essa preocupação que a carne que eu sirvo para os meus 2 pequenininhos lá de 5 anos, para minha esposa, para minha família, é a mesma carne que o consumidor está recebendo. E é uma carne que ele vai comer hoje, e daqui 6 meses ele vai voltar a comer, ela só melhorou. Ela não pode ter baixado. Né? Porque é a constância que é o diferencial. A constância que está tendo aqui dentro da fazenda, né, de melhoramento. Né, de você vir... Olha os primeiros animais que foram tirados daqui e olha os animais de agora. O quanto evoluiu. Né? Essa precocidade Pô, gente, se quer lucratividade, você vende carne. Né? Mais carne, menos osso. Você quer lucratividade, uma outra coisa, né, que é pensar, faz um projeto. Faz um projeto com o nome da tua fazenda. Mas entenda que fazer um projeto não é qualidade. Qualidade é conhecimento. É constância, é respeito com quem está pagando aquilo que eu disse para o irmão do Jorge, perdão, eu não lembrar o nome dele. É o Lelê. O Lelê. Falei pro Lelê. Tá, não falei ontem para ti, Lelê. Quem paga a porteira, quem paga o projeto, é o consumidor final. E esse consumidor final ele não está preocupado com se as patas são assim, se o pescoço é desse jeito. Ele não come isso. Agora eu quero te perguntar, antes da gente encerrar, eu estou aqui quietinha te ouvindo, né, atenta a tudo que você está falando, como todo mundo que está por aqui, o pessoal aí de casa, né? Com relação, você está aqui na casa Nelore Birigui, né? A casa onde esse slogan que de fato é real, né? Menos osso e mais carne, né? Com o teu conhecimento, né? Tô falando de Brasil, estou falando de repente até fora do Brasil, com relação a sabor dessa carne Nelore Birigui, como é que você caracteriza? Surpreendente. Né? Uma carne puro pasto, né? Uma carne que... Eu vou frisar uma coisa, Rosa, porque às vezes as pessoas... eu nunca colocaria o sobrenome do meu pai em jogo para vir aqui para poder falar alguma balela. Né? Ou para poder ser comprado. Eu estou vindo aqui de coração, porque eu acredito no projeto. Né? Você topa vir falar? Top. Né? Ninguém está me pagando para mim poder vir aqui. Né? Então eu estou falando uma coisa de coração. É extraordinário. A carne que nós comemos aqui, a carne que o pessoal que está aqui, que vai ter oportunidade de degustar, é fantástica. Eu comi um dos melhores bife de chouriço até hoje, que eu comi na Europa, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, eu comi aqui. Né? Porque é algo diferente. Né? Realmente tem algo diferente aí, tem algo diferente acontecendo e, novamente, não é raça.
E aqui tem um baiano entre nós, que é o Valdemar, né, amigo aqui do Tadeu, e veio da Bahia passar uma semana aqui. A gente estava ao vivo comentando aqui no De Olho na Fazenda. Ele disse o seguinte, Demetrios, que essa carne aqui é o manjar dos deuses. Então, e essa carne que vocês estão vendo aí, Brasil, é Nelore Birigui. O tempo todo que o Demetrios estava falando aqui, né, é Nelore Birigui. Realmente é diferenciado, porque quem prova, né, realmente sente. E é interessante que as pessoas que sabem que a gente convive, passa por aqui e faz gravações e tal, querem saber, né, querem realmente tentar entender como é que é esse conceito da Nelore Birigui, né, em colocar menos osso e mais carne e ir, como diz o Jorge Camargo, né, com esse marmoreio de brinde, né, que é assim que a gente fala aqui. Rosa, olha só, vou te falar aí minhas últimas 2 semanas, tá? Minhas últimas 2 semanas. Então, uma semana antes de eu vir para cá e a semana que eu já estou no Mato Grosso do Sul. Foram feitas 2 propostas, tá? Então, uma proposta com carne tutui e uma proposta com Nelore Birigui, tá? Então, eu vou te contar. Antes de eu vir para cá, eu fechei com um pessoal que é extremamente crítico de carne, principal restaurante do Rio Grande do Sul, que é o 20/9, né? É referência de carne no Rio Grande do Sul. E hoje o Gran Reserva, né, que está lá no cardápio para os gaúchos que quiserem experimentar, esse Gran Reserva hoje ele é tutui para nós, é um reconhecimento muito legal, porque eles são muito sérios, degustações às cegas para poder se enquadrar dentro daquele restaurante, né? E aí eu cheguei aqui, esse é um negócio. E aí eu cheguei aqui e fiz uma proposta pro Jorge. Jorge, se Deus quiser, vem um tutui aí para Campo Grande. Opa, né? notícia Meu amigo boa. alemão, se Deus quiser, tá vindo aí muito em breve. E eu fiz uma proposta pro Jorge. Jorge, não existe uma casa tutui no MS sem ter Nelore Birigui. Então já vai dando teus pulos aí. Olha que eu vou te falar que o Brasil inteiro ele tá de olho, viu? A demanda é muito grande por essa carne Nelore Birigui. Então você vai ser um privilegiado, eu te confesso.